Boa tarde, está no ar o noticiário Entre Telas. Com a pandemia é assim, de casa, que produzimos para vocês. O nosso compromisso é levar informações relevantes para além das telas. Eu sou Thaís Flores. Eu sou Carlos Gomes. E eu sou Luiz César. E vamos apresentar o programa feito por alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães. É 100% jornalismo. Já são 68.055 vidas perdidas por conta da Covid-19 em todo o país. Os idosos estão entre os grupos de pessoas vulneráveis. Ademir do Espírito Santo acompanhou como está sendo a rotina destas pessoas em Madureira. Elga Pires, de 72 anos, é ex-enfermeira, já esteve no combate de várias doenças. Hoje, ela está do outro lado. Faz parte do grupo de vulneráveis ao novo coronavírus. A ex-enfermeira mora sozinha e sabe os riscos que corre. Por isso, sempre que precisa sair, toma todos os cuidados. Eu vou ao banco, eu cuido das minhas finanças, eu faço compra, eu pago carnê e tudo que eu faço. Ninguém faz nada para mim. Uso máscara ao sair, procuro não fazer parte de reuniões de muitas pessoas, vivo dentro de casa, tomo os meus remédios e procuro, dentro do possível, não me aborrecer. O Rio de Janeiro é o estado com maior parcela da população de idosos do Brasil, com 18,7% do total dos moradores, segundo dados da pesquisa de domicílios contínuos, o PNAD. A marca já superou os 3 milhões de habitantes. Ainda de acordo com o censo do IBGE, na capital, a porcentagem de pessoas com 60 anos ou mais é de aproximadamente 15% da população do município, chegando a mais de 1 milhão de idosos, enquanto a média do país é de 16,2%. Especialistas apontam que os cuidados para evitar o contágio e a transmissão são fundamentais, principalmente para o grupo de vulneráveis. A doença pode evoluir mais rápido em idosos, pois com o avanço da idade é natural que o corpo já tenha sido atingido por outras patologias. Com isso, a imunidade também diminui. A recomendação severa é manter todos os hábitos da quarentena, mesmo após a flexibilização do isolamento. Flexibilizar, sim. Afrouxar, sim, ok. Mas relaxar, nunca. É importante que as pessoas possam voltar a trabalhar, é importante que as pessoas possam voltar a circular, mas mantendo algumas observações, como, por exemplo, distanciamento, o uso correto da máscara, a troca correta dessa máscara, a boa higienização das mãos, seja com álcool a 70 ou com água e sabão, também funciona muito bem. Então, que a população, de forma alguma, confunda afrouxar com relaxar, tá? No sentido de você ter pouco caso em relação à tua saúde, né, individual e à saúde coletiva. O Mercadão de Madureira, famoso aqui no bairro, reabriu há pouco tempo. O receio era de aglomeração, como se viu nas imagens. Apesar das recomendações médicas, vimos poucas pessoas com máscaras e distanciamento necessário. Eu acordo e vou lavar minha mão. O sabonete. Eu evito aglomerações, né? Eu evito estar no meio de multidões. E quando sair, usar máscara. Elga, que já foi enfermeira e tinha que sair todos os dias para trabalhar. A aposentada, pelo visto, ainda não se acostumou com o isolamento. Mas como eu moro num lugar que é muito movimentado, ainda dá para segurar, porque fica presa dentro de casa, não pode sair para uma praça, não pode bater um papinho no shopping, fica meio inibida, mas para mim tudo bem. A orientação é para ficar em casa, mas isso não é privilégio de todos.
Nós vamos exibir agora uma reportagem com o João Paulo Gonçalves. Era nesse ponto de ônibus que começava a minha rotina rumo ao trabalho. Acontece que, junto com a quarentena, muitas empresas de ônibus também reduziram o número de veículos nas ruas. Então, para mim não chegar atrasado no trabalho, automaticamente eu tenho que ir até o bairro vizinho. Vem comigo. Nessa caminhada, encontramos pessoas que também tentam se proteger. É o caso do Maurício. Eu fico com certo medo. A gente tem que correr atrás do ponto cada dia, né? Então, mas o negócio é estar protegido, né, cara? Sempre se proteger, um álcool na mão, a máscara, entendeu? Sempre estar se protegendo. Para reduzir os riscos de contaminação dentro do transporte público, é muito importante não encostar as mãos na barra de segurança ou em qualquer ponto físico do coletivo. Se por descuido isso acontecer, é importante não levar as mãos ao rosto, pois a boca, os olhos e o nariz podem servir como porta de entrada para o vírus. Outra medida importante é manter as janelas sempre abertas para que o ar circule, além do uso do álcool em gel. Antes de chegar no trabalho, é preciso passar diariamente por medidas preventivas, que inclui distanciamento de 1,5 m e a verificação de temperatura. 35,3. Ao redor, nos deparamos com cartazes especificando a forma correta de higienizar as mãos. E no banheiro, bastante sabonete líquido. Denise Pereira é enfermeira do trabalho. É ela a responsável pela organização dessa rotina. Desde que começou o isolamento social, né, do dia 23 de março, foi o início de tudo, onde nós fomos orientados a retirar as pessoas com mais de 60 anos da obra. Eu também tive que começar a verificar a temperatura de todo mundo. Nós tínhamos um controle de pressão arterial e passou a ter o controle da temperatura. Todas as pessoas que deram alteração na temperatura logo no início, nós mandamos para o posto aqui de Botafogo. Nenhum funcionário nosso até hoje ainda não teve o diagnóstico de Covid. Mas, com todas as medidas de segurança, ainda há muito a se fazer. É necessário que haja uma conscientização coletiva para que os funcionários entendam a importância da higienização, que os empregadores percebam que o isolamento social é o método mais eficaz quando o assunto é proliferação do vírus e que as empresas recebam o auxílio necessário para sobreviver nesse período de crise. Enquanto o mundo inteiro passa por esse período de dificuldades, para nós que saímos às ruas todos os dias, só nos resta ter fé e torcer para que as coisas voltem ao normal. Com o avanço da pandemia do coronavírus, muitas empresas passaram a adotar o home office como medida de precaução. Carlos Gomes é assistente administrativo e conta um pouco como está sendo a rotina dele. Vamos dar uma olhada? Já são mais de 100 dias em home office. Para não se atrapalhar com as atividades de casa, o jeito é criar uma rotina para o trabalho e também para os estudos. Esse é meu novo escritório, meio improvisado, junto com as minhas coisas pessoais. Aqui eu guardo as minhas coisas da faculdade, do trabalho, textos e aqui as coisas de casa mesmo. A tendência que o isolamento impôs parece que vai ser estendida pelas empresas. É mais barato e rende um bom resultado para as organizações. De acordo com o estudo americano, 40,2% das empresas não trabalhavam com a modalidade antes da crise e vão adotá-la de forma definitiva quando esse período passar. Por outro lado, trabalhar em casa requer atenção redobrada e está disponível a qualquer momento do dia. Já pensou se em plena conferência a luz acaba? Além disso, trabalhar de casa exige um autocontrole e uma dose extra de disciplina. Disciplina para lidar com tentações, como a geladeira e a TV a 10 passos de distância, por exemplo. É importante ressaltar que o colaborador em home office tem os mesmos direitos trabalhistas garantidos pela CLT em relação aos colaboradores que estão trabalhando presencialmente, FGTS, férias, 13º salário, bônus, dentre outros. O mesmo é aplicado nos benefícios como vale-refeição e o vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, dentre outros. Apenas o vale-transporte foi retirado. Na pandemia, não só as empresas, mas também os funcionários tiveram que se reinventar. E por falar em trabalho, tem muita gente que já sente na pele o desemprego. Eu mesma preparei uma reportagem para vocês.
Dá só uma olhada. Uma crise de saúde e também financeira. O Brasil já soma quase 13 milhões de desempregados no país. Os dados são do IBGE. Muitos trabalhadores já estavam no mercado informal antes da pandemia. Agora, com o isolamento, a situação piorou bastante. E como se proteger desse vírus e da falta de dinheiro? Essa é uma pergunta difícil, mas que muitos brasileiros querem saber a resposta. Enquanto não se encontra uma solução, o jeito é se agarrar no que aparecer no mercado, mesmo que não seja sua área de atuação. É o caso da Tamílis Rocha, que trabalhava numa empresa que prestava serviço para as pessoas que queriam tirar a cidadania para morar em outro país. Em meio à pandemia, foi dispensada. Tamílis teve que se adaptar à nova realidade. Com a chegada da pandemia, o dono da empresa despediu todos os funcionários como corte de custos, né? Corte de custos para a empresa. Aí a gente ficou desempregado. Logo depois eu comecei a colocar currículo, só que as empresas elas estavam fechadas. A única oportunidade que eu tive foi em uma e-commerce de um supermercado, né? Graças a Deus daí eu comecei a trabalhar nessa empresa como temporário terceirizado. O que era um problema acabou se tornando em uma oportunidade. Tamílis afirma que vai levar essa experiência para a vida. Foi um setor que deu muitas oportunidades para as pessoas que estavam precisando, né, naquele momento e não tinha de onde tirar um sustento. Daí foi uma experiência muito boa porque mesmo em meio à pandemia eu não fiquei desempregada. Quem também precisou se reinventar nessa quarentena foram os motoristas de aplicativos. Além de seguirem com rigor as normas de higiene, estão em busca de passageiros que precisam sair e não se arriscam nos transportes públicos. Rodolfo Teixeira. Ruas vazias e prejuízo no bolso de motoristas de aplicativos. Por conta da pandemia, houve uma baixa significativa nas corridas. Os passageiros que antes disputavam um carro, agora desapareceram. Nossa equipe resolveu sentir na pele a dificuldade desses profissionais. Desde o início da pandemia, acompanhamos algumas corridas. Em março, a renda semanal era de R$ 970. Já em junho, o rendimento caiu para R$ 356. O jeito foi se adaptar às medidas de proteção. O uso obrigatório de máscara, higienização do veículo com uso de álcool gel nas maçanetas, volante e trabalhar com os vidros abertos. Com isso, os motoristas conseguiram atrair passageiras, como a Alina Brantes, que faz parte do grupo de vulneráveis. Ela não se arrisca com os transportes públicos. Durante a pandemia, eu tenho feito bastante uso de carro de aplicativo, né? Tem sido bem mais seguros por conta da aglomeração e pelo fato de eu ter doenças crônicas como asma, hipertensão e por me encontrar no grupo de risco. Eu tenho visto que os carros de transportes públicos, ônibus, metrô, têm estado bem cheios. E por conta do grande medo que eu tenho desse vírus, né? Eu acabo optando pelo carro de aplicativo. Até porque eu tenho visto que a grande maioria das pessoas não estão tendo o devido cuidado, né? Com relação ao uso de máscaras, álcool, gel. E não para por aí. Na quarentena, os motoristas, mais do que qualquer outra pessoa, têm que usar uma peça de roupa por dia. A dica é: assim que chegar em casa, colocar imediatamente a roupa para lavar. Isso também ajuda a proteger seus familiares. E depois de um dia intenso de trabalho, a recompensa não poderia ser outra. Um abraço de quem ainda não consegue compreender muito bem o que está acontecendo, mas já aprendeu a lição de se proteger. E agora a gente fala sobre a reabertura de serviços essenciais. Eu percorri o bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade do Rio. O governo já liberou a abertura de diversos estabelecimentos. Mas será que era a hora certa? Barbeiros, academias de ginástica e lotéricas estão entre os serviços considerados essenciais. Luiz Gustavo é jornalista. Ele fundou uma página sobre o bairro de São Cristóvão e destaca a situação do local durante a pandemia. A minha impressão é que há uma certa dificuldade aqui no Rio de Janeiro, dos cariocas, aqui na capital, de respeitarem o isolamento
principalmente em algumas áreas. Assim, o que eu observo é que há muitas pessoas que no começo duvidavam do nível de contágio da doença e de mortalidade da doença e estavam na rua, ainda quando não tinha imposição de máscara, sabe, bem à vontade. Com o tempo, os números foram crescendo, eu acho que uma galera se conscientizou, mas mesmo assim, eu ainda sinto que falta um pouco mais da população abraçar. Tão essencial quanto esses serviços é a doação de sangue. O Hemorrio está com os estoques baixos devido à pandemia. Houve uma redução de 50% no volume de estoques de sangue de março de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. Dando uma rápida passeada aqui pelo bairro de São Cristóvão, zona norte da cidade, pude perceber uma movimentação muito maior de gente nas ruas do que no início da pandemia, ainda mais depois da flexibilização do isolamento social. Diante de tudo isso, fica uma indagação. Tivemos a Itália, a Espanha e os Estados Unidos como exemplo negativo. Será que já estava na hora de reabrir tanta coisa? Preserve vidas, fique em casa, respeite a quarentena sim. Com o isolamento social e o risco da Covid-19, todo mundo precisou mudar os hábitos dentro de casa. Para muitos, a tarefa de lavar as compras não é uma das mais fáceis, mas fundamental para combater o coronavírus. A reportagem é de Claudine Varela. Quando eu chego com as compras em casa, a minha mãe já está me esperando com um frasco de álcool, com spray de álcool. A gente joga por cima de todas as bolsas, aí coloca no chão da cozinha, numa área previamente também já higienizada. Tanto faz se você só abre a porta de casa para receber o que pediu pela internet, pelo telefone, ou vai à rua comprar o que precisa. De qualquer jeito, a pandemia nos obrigou a tomar cuidados com a higiene dos produtos que entram em nossas casas, para minimizar o risco de contaminação pelo coronavírus. Como a Liliana continuou trabalhando fora de casa, ficou responsável pelas compras e sentiu bastante diferença na volta do mercado. A gente chegava, deixava tudo num canto e depois guardava com calma. No dia seguinte, não tinha muita pressa, e agora a gente evita que esse produto fique exposto ali para evitar a contaminação. E será que todos nós estamos fazendo corretamente essa higiene em casa? Doutora Lívia, que produtos devemos usar nessa higienização? Podemos usar o álcool, fica fácil quando se tem essa bombinha de um outro produto qualquer, pode-se colocar e passar a aspergir o álcool através da bombinha, o bom e velho sabão em barra, sabões líquidos e água sanitária. São nossos velhos conhecidos, todo mundo tem em casa e dá conta perfeitamente da higienização. Ovos, por exemplo, só devem ser lavados na hora de usá-los, porque possuem uma membrana protetora. Mas e os outros produtos alimentícios? Os legumes, as verduras, além de serem lavadas normalmente na água, você deve deixar numa solução de água com água sanitária. Já os produtos de mercado que vêm embalados principalmente em sacos plásticos, como farinha, arroz, feijão, açúcar, sal, esses você pode colocar diretamente debaixo da água, debaixo de uma bica, e lavar bem com água e sabão. Aqueles que não podem ser lavados, como biscoitos, esses sim, você pode usar o próprio álcool, o álcool 70. Lembrando, inclusive, das caixas de remédio, que devem ser higienizadas antes de manipuladas. E não só quem compra precisou se adaptar à nova realidade. Quem produz e faz entregas, como a Helena, também precisa ter esses cuidados. Tanto o cuscuz quanto a batida, antes de tudo, higienizar bem o potinho que ele vai ser colocado, o cuscuz, e as garrafinhas, que eu vou colocar também o líquido da batida. Higienizar bastante com água, sabão
E depois de feita a batida e colocada nas garrafas e o cuscuz dentro do potinho, eu também passo em álcool gel depois. Mas o momento da entrega também é importante. Eu vou de carro e, por medida de segurança, eu deixo na portaria. Vou de máscara, os produtos estão dentro de um saco já higienizado, deixo na portaria e nem subo. Eu não sei se depois da pandemia a gente vai conseguir manter toda essa rotina de higienização, mas eu acredito que por um longo tempo a gente tente fazer, né? Talvez não lavar tudo, cada coisinha, mas jogar o álcool por cima dos produtos de uma forma mais rápida. Quando você faz esse processo, não é só o coronavírus que a gente está evitando, são várias coisas. Então, acho que o que puder ser mantido é interessante. E não custa nada reforçar a palavra de quem está de frente no combate ao coronavírus. Não devemos deixar de limpar nada. E para manter a saúde emocional durante o isolamento, muita gente tem buscado alternativas para criar uma rotina. A dança e a arte estão entre as atividades prediletas. Práticas prazerosas que podem ser exercício físico, podem ser artesanato, podem ser leitura. Elas podem ser de grande auxílio, né, na saúde mental, porque pode auxiliar no controle de sentimentos que foram trazidos ou foram exacerbados pela quarentena. Sentimentos de ansiedade, sentimento de perda de controle, sentimento de uma incerteza do futuro, uma dificuldade de adaptação. Eu sempre pratiquei exercícios físicos desde criança e por isso, quando houve essa pandemia, eu só me organizei dentro de casa, dentro da minha rotina, para continuar fazendo, porque eu já fazia musculação, treinamento de força há muito tempo. Quase 4 meses de isolamento social, 1/3 de ano. Depois de tanto tempo, conseguimos colocar em prática antigos projetos que íamos deixando para depois. É o caso de Michele Bragança, que há muito tinha vontade de aprender a fazer macramê, técnica de tecelagem manual, mas que a correria do dia a dia não permitia. Era uma coisa que eu admirava muito já antes desse período de isolamento social, mas eu acabava adiando muito por falta de tempo. Nesse período de isolamento, eu resolvi ir para as redes sociais e procurar vídeos ensinando a fazer essa técnica. A yoga também tem um bom resultado para a saúde, bem-estar, redução de estresse e autoconhecimento. É uma prática que vem sendo feita por muita gente com o acompanhamento de aulas online disponíveis em diversas plataformas, como o Instagram. É o caso da jornalista Eugênia Rodrigues, que não tinha pensado nessa possibilidade até o início da pandemia, mas viu nos exercícios uma forma de se sentir melhor. A gente já sente o corpo mais alongado, a respiração melhor, mais consciente. A gente fica bem relaxado depois da prática, uma sensação bem gostosa. E até o meu probleminha do braço, eu tô sentindo que ele está sendo resolvido. Eu realmente recomendo para todo mundo. Por hora, técnicas como essas ajudam a diminuir a angústia durante a pandemia. Enquanto isso, o mundo tenta descobrir a vacina para combater a Covid-19. Para se manter vivo, o vírus necessita de um hospedeiro, que somos nós. É por isso que devemos, sempre que possível, nos mantermos em casa, mesmo que os governos afrouxem a recomendação pelo isolamento. Então, o que nós temos ainda é o imprevisível, ainda é o não saber. Então, o que eu acredito é que a gente precisa lidar com o que está acontecendo nesse momento, tentar se adaptar a esse momento. Isso é muito importante. Dessa forma, devemos continuar a desenvolver as atividades que nos preencham e nos façam felizes. Ângela, por exemplo, junta 2 paixões, a ginástica e o samba, ritmo que embala os seus exercícios. É muito valioso para mim porque é parte da minha organização, da minha estruturação psíquica. Em casa eu faço todos os dias, eu tenho levado mais ou menos 2 horas fazendo os meus exercícios diariamente. Olha só, Elsa se fez. E durante a quarentena também existe solidariedade. As adoções de animais de rua aumentaram. Vitória Telhado conta uma história
inusitada para a gente. Quem poderia imaginar uma cena dessas, um cão lambendo um gato? Mas a dona de Gig Mate conta que nem sempre foi assim. O Gig é um cachorro muito agitado. A dificuldade dele estava sendo em aceitar a presença do gato, porque é ele que manda no espaço. Então, demoramos 2 meses para conseguir juntar os dois. A princípio o Mate chegou aqui e ficou num quarto isolado e a gente fazia revezamento. Botava o gato para passear lá fora, prendia o cachorro dentro de casa. Tava complicado e aí a gente achou melhor pegar opinião com um especialista, né? Entramos em contato com o adestrador e hoje eles são bem parceiros, assim, aonde um tá, o outro tá atrás. Mas para a surpresa da Renata, essa adoção acabou ficando um pouco mais complicada. O Mate veio pra gente com uma ferida na pata e aí precisamos levar ao veterinário, uma ferida que não estava cicatrizando. E lá no veterinário ele fez alguns exames e nós descobrimos que ele tem AIDS felina e leucemia, né? 2 doenças comuns entre gatos de rua, principalmente, de fácil transmissão. A nossa preocupação inicial era com a saúde do cachorro, né? Mas assim, essas doenças são doenças específicas de gato, então ele não corre nenhum risco. A Prefeitura do Rio lançou um projeto pensando em animais como o Mate e o batizou de Entrega Pet. O tutor conhece o animal por videochamada antes que ele seja entregue em sua casa. Esse projeto já ajudou cerca de 51 animais desde o começo da pandemia. Não adianta só adotar os animais, temos que ter responsabilidades, como explica a estudante de medicina veterinária Daniela Loureiro. Façam exames de sangue, levem ele ao veterinário pelo menos uma vez ao ano, de 6 em 6 meses. Animais precisam de tempo e dedicação, então pense bem antes de adotar um, pois a quarentena um dia acaba. Na quarentena a gente tá vulnerável, a gente tá carente, a gente tá triste, a gente se sente sozinho e a gente adota um bichinho que começa a fazer parte da nossa família e quando tudo voltar ao normal, às vezes por falta de tempo a gente queira dar, a gente abandona, entendeu? Gente, não façam isso, eu peço, não façam isso, entendeu? Porque quando um bicho, ele se acostuma com um lar, ele sofre quando ele é abandonado. A pandemia deixou muita gente sem aula. As crianças aprendem agora pelo entretelas. E como será que elas estão se comportando? Rafael Penido foi conferir. Saudade da praia, do futebol, dos amigos. Quando as portas de casa permanecem fechadas, o jeito é abrir as janelas, as reais para respirar. E aquelas virtuais que ficam no escuro das telas para mergulhar. Para as crianças, o período do isolamento social é particularmente mais difícil. Afinal, como explicar o que é uma pandemia sem traumatizar? Como evitar o tédio em casa? Manter a rotina da escola está bem mais complicado. Eu sinto falta da minha escolinha, mas eu sinto falta da professora e sinto falta dos meus amiguinhos. São 641.564 alunos da rede municipal sem aulas presenciais. Algumas escolas optaram pelo ensino remoto, outras disponibilizaram a plataforma de videoconferência, fazendo chamadas ao vivo. Mas há também escolas da rede que estão completamente paradas. Nós sabemos que tem escolas da rede que, infelizmente, não estão fazendo nada. Seja utilizando a plataforma, seja usando o Facebook. Para os pais, não tem sido fácil. Gerenciar a disciplina escolar é um desafio. Evitar traumas é outro. Ultimamente eu tenho até ficado preocupada porque eu chamo ele para passear só de carro e ele fica com receio do coronavírus. Os efeitos psicológicos da pandemia numa mente infantil variam. Eles são diversos, a depender da qualidade da saúde dos seus entes queridos, das pessoas que estão mais próximas. Eu costumo dar um exemplo de que quando tem uma situação adversa em um avião, que caem as máscaras, primeiro o adulto deve colocar a máscara em si para após nas crianças. Os responsáveis, enfim, devem manter a serenidade,
pois o otimismo pode estar onde menos se espera. Eu não gosto do coronavírus, mas vai ficar tudo bem. Esse foi a primeira edição do programa Entre Telas. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, quem puder, fiquem em casa e se proteja, para que logo possamos voltar à programação normal.